Começa agora mais um Trip TV, programa de televisão da revista Trip, aqui na Band. E no programa de hoje você vai ver um desabafo político do eterno Papito Supla. Eu acho importante você ter letras engajadas. A ex-atleta olímpica Laís Souza revela os detalhes do acidente que a deixou paralisada e conta de onde tira força para lidar sempre com um sorriso no rosto com esse episódio difícil. Eu, não acreditei, até parece, eu. Não. Os segredos de Facundo Guerra, o empresário mais inovador da noite paulistana. Estou numa fase que eu estou completamente, enlouquecidamente apaixonado por São Paulo. Uma conversa com Eugênio Pupo, diretor do documentário Sem Pena, um filme que mostra a falência total do sistema carcerário e judicial brasileiros. Mas a gente abre o Trip TV de hoje falando sobre Cássia Eller, com a Maria Eugênia Martins, ex-companheira da cantora, e com Paulo Henrique Fontinelli, o diretor do recém-lançado filme Cássia. Cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos. Mas todo mundo cresceu nos anos 90, assim, tem a Cássia Eller como trilha sonora das nossas vidas, assim. E comigo também não foi diferente. Eu cresci em 90, 92, ouvindo a Cássia Eller, vendo cada disco que ela lançava, assim, indo a shows dela. E quando ela morreu, deixou um vazio muito grande na vida de todo mundo, assim, e na música brasileira. Um dia eu estava ouvindo a música lá em casa, do Relicário, e me deu vontade de conhecer um pouco mais sobre a Cássia, além do palco, assim. Então foi procurando descobrir quem foi essa mulher que eu tive a vontade de fazer o filme. E nesse caminho eu descobri uma pessoa mais fantástica até do que artista. Pode não parecer, mas eu sou romântica pra caramba. De que seu telefone irá tocar. Eu queria uma coisa, um documentário que mostrasse quem realmente a Cássia foi, sei lá. Porque ela era uma pessoa maravilhosa, entendeu? E as pessoas conheciam mais o estereótipo da sapatão, cantora, que cospe no palco, mostra peito, entendeu? Mas ela tem outras caras, outras faces também, que eu achava que valeria muito a pena do público conhecer. Só peço a Deus um pouco de malandragem. Eu tenho vergonha das pessoas, não tenho medo das pessoas, tenho medo de gente. Música, pra mim, foi uma fuga, né, da minha incapacidade de viver socialmente com as pessoas. Uma das coisas que mais me impressionou foi quando me contaram que ela, no auge do sucesso, ela dava um jeito de fugir do empresário, pegava alguns membros da banda e ia para uma cidade do interior, tocava em churrascaria, tocava em clubinhos, assim, por ingresso por R$5 só. E tocava tudo, assim, tocava forró, tocava as músicas que ela gostava, assim, só pelo prazer de estar cantando e estar no palco. Fui na rua pra brincar, procurar o que fazer. Fui na rua cheirar cola, arrumar o que comer. A gente tinha amigos em comum, né? E a Cássia era casada com uma menina que chamava Banana, Luciana Banana. E tinha uma coisa de fazer umas sessões de cinema na casa delas. Uma noite rolou uma festinha assim mais animada na casa da Banana e rolou uma confusão de todo mundo com todo mundo. Essa coisa evoluiu depois para eu, Banana e Cássia. A gente teve durante um tempo um relacionamento de 3. O jeito de eu falar, o meu jeito de ser, assim, rola uma identificação muito grande com qualquer pessoa. Porque eu sou uma pessoa muito simples, entendeu? Eu quero o que todo mundo quer, eu quero ser feliz, eu quero gozar, sentar, rodar e gozar. Essa questão da droga é uma questão difícil para qualquer pessoa, para qualquer família que enfrenta isso, né? Talvez o momento mais difícil foi quando eu cheguei de viagem de Brasília no Rio, vindo para morar aqui com ela, então. E quando eu cheguei aqui, ela estava virada e ainda ia fazer um show nesse mesmo dia. E aquilo foi uma coisa que me bateu muito mal. Eu me perguntei, assim, intimamente, se eu não devia voltar, entendeu? Mas, assim, aquilo foi aquele momento ali da relação. Depois que o Francisco nasceu, isso diminuiu drasticamente. Aí a coisa começou a rolar quando ela viajava, né? Ela estava nas turnês. Quando o segundo
era muito emocionante. Daí que eu comecei a descobrir quão maior a Cássia era do que a Cássia Eller, que até então as pessoas conheciam e eu mesmo conhecia. Mas você pode ter certeza. O Nando fez um trabalho muito lindo com a Cássia. Inclusive, assim, foi com o Nando que ela popularizou, né? Ele conseguiu tirar essa coisa, essa pecha de meio que maldito, uma coisa meio underground que ela tinha. O Nando passou isso a limpo, né? Ele põe a Cássia ali e para todo mundo ouvir. Ele teve esse encontro com ela, musical. Agora, para muito além disso, eles tiveram um encontro entre seres humanos que se reconheceram ali muito, entendeu? E tiveram uma ligação realmente muito forte. Bom, eu acho que a história nunca acaba, né? Eu vejo, por exemplo, a Cássia no Francisco todos os dias, né? Ele tem jeitos e coisas, né, que me trazem ela. E mesmo traço de personalidade que me trazem ela todo dia. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é... O documentário Sem Pena revela a falência e a total decadência do sistema carcerário e judicial brasileiros. Para entender melhor a profundidade e as origens desse problema, o Trip TV conversa agora com Eugênio Pupo, o diretor desse filme. O filme, o Sem Pena, ele não é um filme sobre o cárcere. Ele faz uma reflexão sobre o sistema de justiça criminal brasileiro. O cárcere é uma das seções do sistema. O Brasil já é a terceira maior população carcerária do mundo. É o país que encarcera na maior velocidade no mundo. Você coloca a pessoa numa cela fechada, super amontoada, e deixa 24 horas por vários anos sem fazer nada ali dentro. O que você está criando para a sociedade brasileira, para a sociedade em geral? As pessoas ficam presas anos sem fazer absolutamente nada, convivendo com pessoas das mais variadas esferas, né, desse universo, muitas vezes sendo protegido por facções. E aí, quando você sai, se ele vai procurar um emprego, ele não consegue, porque ele está fechado. E a gente sabe que ninguém, ou pelo menos quase ninguém, dá emprego para um ex-presidiário. Ou seja, esse ciclo cadeia, rua, cadeia se intensifica. O que mais me chocou foi ver o desdém com que muitos juízes, como muitos juízes se comportam frente a um acusado. Não é uma vida, não é um ser humano, é um número. Ele só identifica rapidamente quem é, se é jovem, se é velho, se é branco, se é preto, se é homem, se é mulher, e acabou. E a tendência a condenar. Acho que seria interessante que a prisão tivesse um outro caráter, um caráter realmente de ressocialização, né? A gente está acabando assim, com uma geração de jovens e sim, é o país que prende os pobres e os pretos e não prende os ricos e os brancos, né? Facundo Guerra é certamente o mais inovador e um dos mais bem-sucedidos empresários da noite paulistana. Enquanto o país e a cidade de São Paulo atravessam uma grave crise, Facundo se prepara para abrir cerca de 10 novos empreendimentos. Nesse papo com o Trip TV, ele fala sobre ciclos, sucesso, deslumbre e, lógico, balada. Eu cuido do palco, né? Eu já não faço mais noite. Eu tenho que deixar o palco o mais redondo possível para o artista performar, seja ele um cozinheiro, seja ele um cantor, seja ele um DJ, seja ele uma banda. O palco se monta durante o dia. A noite é só uma consequência do trabalho árduo que acontece durante o dia. Quem me deslumbra na vida em algum momento quando começa a sentir gosto de sucesso? Eu sou humano também, lógico, eu vou ficar deslumbrado de vez em quando, mas eu tenho que sempre botar o pé no chão e falar, vai passar, não fica andando de salto alto, porque à medida que você vai ficando de salto alto também você começa a perder noção de realidade. Acho que eu já aprendi, já tive bastante sucesso, já não preciso mais. Agora eu já sei mais ou menos como lidar com isso e eu sei que é tudo passageiro, que eu sou só a notícia do dia e quando daqui a pouquinho vai ser outra notícia e tá tudo certo. É só não perder a cabeça e não deixar de fazer o trabalho.
cíclico na vida, né? A Augusta já foi o lugar mais legal na década de 60, depois com os shoppings desapareceu, depois voltou no começo dos anos 2000. O Largo da Batata também passou por esse processo. É engraçado porque São Paulo ainda te proporciona isso, de você encontrar lugares que estão completamente abandonados. Abandonados pelo poder público, abandonados pela população. E são lugares que, com o olhar certo e pouquinho investimento, eles são reativados imediatamente porque o paulistano está amando sua cidade. Você vai para Gringa, às vezes está tudo pronto já, você não tem, é claustrofóbico, você não consegue construir, você não consegue montar alguma coisa porque já montaram 10. E aqui a gente tem um velho oeste, em todos os campos. Tecnologia, entretenimento, a gente tem muito mercado, a gente não depende de turista. Eu acho que a cidade vai ficar cada vez melhor. É um processo natural. A infraestrutura de São Paulo, ela nunca comportou a quantidade de pessoas que habitam a cidade. Eu sou sempre otimista. Sempre acho que as coisas vão se refinando, até que os problemas que vão surgir serão outros. Por exemplo, a crise de água teve um reflexo positivo de fazer com que as pessoas pensem que a água é um recurso finito. Das novas gerações, de eu explicar para minha filha que a água vai acabar um dia se a gente não souber usar. Então a gente precisa passar por esses dissabores. Estou numa fase que eu estou completamente, enlouquecidamente apaixonado por São Paulo. Acho uma das cidades mais legais do mundo e não sou só eu que falo isso. A imprensa gringa, os outros estados do Brasil, a gente está batendo no peito falando, eu sou paulistano. Coisa que a gente tinha uma certa vergonha até 10 anos atrás, falava, São Paulo é foda, São Paulo te machuca. Quando eu fizer 40 eu quero mudar para uma pousada na Bahia, eu quero abrir uma pousada na Bahia, não quero ter filho aqui. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio e eu falo, puta, que bom que você nasceu em São Paulo e que você está crescendo em São Paulo, porque melhor cidade hoje não há. Filho de 2 políticos de extensa carreira pública, o cantor e eterno Papito Supla faz um surpreendente desabafo aqui no Trip TV e fala sobre música e John Lennon. Cada artista se coloca de uma forma. Tem cara que é romântico mesmo. Roberto Carlos, eu nunca vi ele cantar de política. Eu acho importante você ter letras engajadas que falam de coisas que você acredita, para você ter uma posição. Acho importante ter uma posição. Eu, pelo menos, admiro artistas que se colocam, né? I always love fucking John Lennon because of that. E eu sei que, até dentro dele, ele era uma pessoa porca também. Ele fazia coisas absurdas. Eu sei de histórias, as pessoas conheciam ele, que ele estava numa festa, a Yoko estava do lado, e ele ia lá, uma mina que era uma gostosa, ele ia lá e comia a mina no banheiro, e a Yoko ficava quieta e é isso, entendeu? E aí cantava, Woman is the nigger of the world, tipo, vamos, feminismo e tudo, mas dentro da vida dele, né? Isso é o que acontece com muito brasileiro também, né? Que gosta de falar, apontar o dedo, né? Principalmente em política e um monte de coisa, mas a própria vida dele também não é levada à direita. Mas e você? Como é que você está? How are you leading your life? Como você está levando a sua vida? O Brothers mesmo tem músicas bem fortes. A gente lançou uma música que se chama Tudo Pelo Poder, que fala muito de vários políticos em geral que estão, parece que pelo poder, esqueceram por que estão aí primeiro de tudo. Por que você está aí? Né? Você está aí para ajudar as pessoas. Né? Para mim deveria ser um trabalho, um voluntário da pátria. Né? Não para fazer, por exemplo, a letra fala assim, tem o PT, PSDB, PMDB e o DEM, o PTB, o PSB, PR, sei lá mais quem, estou de saco cheio, acredito que você também. Jornal, televisão, não dá para acreditar em ninguém. É mensalão, mensalinho, ele é meu amigo, ele é meu padrinho, na eleição prometeu, mas depois no seu bairro nunca apareceu. Tem o PT, PSDB, PMDB e o DEM, o PTB, o PSB, PR, sei lá mais quem. É trem, salão, caixa 2, tudo pelo poder, é propina geral, falta hospital, falta escola, mas não falta imposto e máfia fiscal. Tem o PT, PSDB, eu falo, vai se fuder, vai se fuder. É um desabafo de tudo isso, porque é o que parece. Tem o PT, PSDB, PMDB e DEM, o PTB, o PSB, PR, sei lá mais quem. Todo saco cheio, acredito que você também. Vamos cantar e falar, a gente tem que gritar. E tentar ser honesto hoje em dia, porque é difícil, meu artista ser honesto. Eu não consigo ver. Tem gente que consegue manter a honestidade, lógico, e tem muito o que dizer. E tem que dar valor para todas essas pessoas que estão engajadas e falando o que precisa ser dito também. Mas sem tirar o amor, o sexo, a sacanagem, porque isso é parte da vida também. It's rock and roll. Rock and roll. It's like, you know,
E é isso, meu. Laís Souza é um dos grandes nomes da ginástica olímpica no Brasil. Foram 3 Olimpíadas disputadas nessa modalidade. Aposentada da ginástica olímpica, Laís se preparava para representar o país pela 4ª vez numa Olimpíada. Dessa vez, na edição de inverno dos Jogos, modalidade de esqui aéreo, quando um grave acidente mudou seus planos e sua vida. Nessa conversa com o Trip TV, Laís dá detalhes sobre o acidente, fala sobre a lesão que a deixou paralisada do pescoço para baixo e revela de onde vem a força para lidar com essa situação difícil. Eu comecei a ginástica com 4 anos, bem novinha, opção minha, pedi pra minha mãe. Eu fui evoluindo devagar na ginástica e saí de casa bem cedo, bem cedo. Eu acho que com uns 10 para 11 anos. E logo me chamaram para ir para a seleção de ginástica. Você foi chamada, convidada para fazer parte desse... Do esqui, esse do esqui. Foi com 24. Eu fiz um teste também, como se fosse eu fazendo o teste quando eu era pequenininha. Participei de algumas competições, tive algumas medalhas também e logo em seguida aí veio o meu acidente. A gente estava bem cansado, que a gente tinha vindo de uma bateria de competições, assim, sabe, seguidas. E era um dia normal, eu tava um pouco cansada, mas ao mesmo tempo tava querendo treinar, tava querendo, tipo, ir pra montanha pra esquiar. Eu lembro, antes do meu acidente, que foi meu técnico primeiro, desceu a montanha, ele falou, eu vou olhar lá de baixo, como é que tá a passada, como vocês estão esquiando, tudo mais. E aí eu lembro que eu fui segunda e logo veio minha amiga de treinamento. Eu falei, venha devagar, venha de lado, porque estava muito rala a neve e acho que estava muito rápido também, tipo, sei lá, 70 por hora, eu não sei quando a gente estava. E aí eu lembro disso e eu acho que, tipo, tendo esses apagões, assim. Mas eu estava tranquila, não lembro de ter sentido dor. Eu tenho um flash eu pedindo ajuda, tipo, eu lembro que eu pedi ajuda pro meu técnico. Tipo, eu falava, please help me. Mas eu logo desmaiei. Logo que eu acordei, que eu lembro que eu acordei na UTI, eu tentei perguntar, assim, pra minha mãe, o pessoal que tava em volta. Daí eles acabaram me explicando, mas eu, tipo, não acreditei, até parece, Não, eu fui levando dessa forma, sabe, assim. E aí, a hora que eu fui ver, já tava conseguindo ficar melhor. Minha temperatura, né, que eu tive muita febre no começo depois da lesão. Acho que eu passei essa fase crítica, assim, entre vida e morte. Eu encarei mais ou menos assim. Tipo, não é assim, eu não vou ficar assim. O médico falou que eu ia ter que me alimentar por sonda, que eu não ia mais respirar sozinha. E eu, tipo, não acreditei. Eu só levantei a cabeça e fui. Eu tento não ficar triste ou pensando por que aconteceu ou por que deixou de acontecer, sabe? Essa motivação, essa alegria, tudo é minha família, são meus amigos. Teve muita gente que reconheceu o trabalho que eu fiz e reconhece a força que eu tô tendo agora. Então isso acho que um pouquinho de tudo me traz essa motivação, né? E vontade de dar o próximo passo ou de deixar como plano A na minha vida, depois dessa tragédia que aconteceu, deixar como plano A eu querer andar, eu colocar isso em primeiro plano para mim. Eu sinto que tem um pouco de... as pessoas têm um pouco de cuidado, sabe? Pra falar, às vezes, pra não tocar e medo. Mas nada mudou, entende? Só parou mesmo. Só parou. Nada mudou. Pode tocar, apertar, sabe? Bater. Eu não ligo mesmo. E não é normal, entende?
Não é normal você ver alguém na cadeira de rodas e tal. Muita gente não vê os problemas que um cadeirante passa assim no dia a dia. Então é diferente. Eu não mudei nada, Laís Souza é a mesma. Só tá paradinho por um tempo. Férias.